Oi pessoal, nós estamos aqui, eu, a Raquel, o Alcione, para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória de 18 anos de ConCreWest, que estamos celebrando agora no dia 10 de julho. Então, nós convidamos vocês para acompanharem no nosso canal hoje um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória nessa empresa que hoje alcança a maioridade. E eu acho que nós podemos, Raquel e Alcione, começar aqui contando para os nossos ouvintes um pouquinho de como surgiu a ConCreWest. Quem começa aqui? Então, a ConCreWest, ela surgiu numa demanda da própria construtora, né? Lá no Paraná, para executar uma obra em específico, onde nós não tínhamos o fornecimento adequado, né, na região, então o que facilitou para a própria empresa montar a usina no canteiro de obras. Aí, a partir dali, então, viu-se a viabilidade da gente estar fornecendo concreto e montando uma estrutura em Chapecó para atender a demanda. Na época, estávamos construindo o centro de eventos, né, em parceria com o pessoal da CIMA, do Paraná, e a própria demanda, a dificuldade tinham poucos fornecedores, a questão dos agendamentos também, que o que acontece quando você planeja uma obra, muitas vezes precisa agendar com muita antecedência para fazer essa concretagem, e aí chega no dia, se não está pronto, tem que esperar mais tantos dias, né? Então a gente acabava muito refém na Construtora Oliveira desses procedimentos das poucas empresas que forneciam o produto, né? Então, como a construtora sempre pensou em investimentos e inovar para poder dar essa agilidade e essa entrega para o nosso cliente, ter a própria usina de concretos facilitava muito as obras e os prazos, para cumprir os prazos dos nossos clientes. Iniciou-se com 3 caminhões betoneira, uma bomba. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo, crescendo, investindo em processos, a própria sociedade, o próprio pessoal vindo, necessitando dos nossos serviços, e a gente começou a expandir, né? A investir tanto em estrutura quanto em profissionalização, processos, e estamos aí com a estrutura hoje em Maravilha, Chapecó, e com previsão de aumentar, né? De expandir. O interessante de frisar, até muito bem dito pela Raquel, a gente começou com a demanda própria, interna da porque ganha tempo, se tem um maior controle de laboratório sobre a qualidade do produto e também agilidade nos prazos e nas demandas.
E é importante salientar que eu estou conversando com 2 engenheiros, né? E a Raquel é pós-graduada em tecnologia do concreto, o Alcione tem toda a questão da segurança do trabalho e especialidades em pavimentação. Então, nós estamos sempre estudando muito e temos pessoas capacitadas sobre o funcionamento das unidades. Assim, como é que nós poderíamos resumir como é que é o processo desde o momento que o cliente liga na concreteira, né, até o pedido que chega na obra? Qual que é o ritual, assim por dizer, que a gente tem nesse meio tempo? Ele começa nessa questão da necessidade, né? Então, o cliente tem uma necessidade, normalmente uma obra. Então, desde reformas, obras, qualquer tipo de estrutura, nós estamos aptos a atender. Primeiro contato, nós tentamos sempre entender o que é a necessidade desse cliente, o que ele precisa, o que ele procura. Muitas vezes, ele já chega com a receita pronta, né? Não, eu preciso isso, essa quantidade, esse concreto, essa argamassa, mas outras vezes não. O cliente nem sabe o que ele precisa. Então, nós tentamos fazer um filtro, né, ajudar ele nesse sentido de fazer a melhor escolha, para que ele tenha um melhor custo-benefício na obra, para que a obra esteja sendo atendida de uma maneira segura, com qualidade, e que ele também tenha esse retorno, né? Não só a questão financeira, porque tudo engloba essa questão da venda. Então, primeiro a gente faz esse filtro, conversa com o cliente, entende a necessidade, para aí então passar o pedido para nossa programação, fazer um agendamento, aí depois futura entrega, né? E aí todo o processo que segue nos cuidados do próprio concreto, da entrega da argamassa e por aí por diante, que é a lista é extensa, né? Começa do recebimento do nosso agregado, do material, até o cuidado pós-obra, por assim dizer. Então isso é um caminho assim que, olhando, parece curto, mas tem muitos detalhes no meio ali que são primordiais para toda a segurança e qualidade para o nosso cliente. Até porque quando nós falamos em obra estrutural e concreto usinado, ou um concreto próprio feito em obra, nós vemos essas edificações nas cidades que são edifícios ou casas que estão há mais de 30, 40, 50 anos, né? Então, muitas vezes o cliente ele procura preço, mas se ele pensar no tempo que essa obra vai ter que lhe servir e lhe atender, ele teria que primar muito mais por outros critérios que vão dar essa segurança e essa garantia para ele, do que meramente o preço, porque hoje você consegue derrubar todas as paredes da casa, trocar o azulejo, o piso, né, o porcelanato, enfim, o forro, o gesso, mas você não consegue mudar um pilar, você dificilmente vai alterar algo na sua estrutura. Então, seria, digamos assim, o corpo da casa, que é a parte mais importante e fundamental e que muitas vezes passa despercebido, né? Não é dado a devida importância pelo próprio cliente quando ele compra. Ele quer barganhar preço, mas sem considerar elementos essenciais, né? Normalmente quem compra concreto conosco sempre compra parceiros, assim, nós temos parceiros de longa data. E até trocando uma ideia entre nós aqui, eu gostaria de ter a percepção de vocês e que a gente conseguisse compreender aqui hoje qual que é o nosso diferencial que nos conecta com o nosso cliente e que torna ele sempre fiel à nossa empresa, na opinião de vocês. O nosso diferencial e uma de nossas qualidades é cumprir para com os clientes tudo o que foi tratado e combinado. Por exemplo, se o cliente comprou 6 metros cúbicos de concreto, os 6 metros cúbicos vão ser entregues e na resistência especificada e comprada, sugerida pelo profissional, seja ele engenheiro, arquiteto, técnico, dependendo a obra em si. E também a gente sempre convida nossos clientes ou os responsáveis pela obra para acompanharem o processo do rompimento dos corpos de prova para verificar a resistência do concreto da sua obra.
o que torna um processo muito transparente. Então, isso é um diferencial bastante elevado hoje nesse meio. Como o senhor estava comentando, a gente tem essas portas abertas, né, com o cliente, sempre trabalhando na maior transparência, né? Se ele chegar lá hoje e querer acompanhar a carga dele, ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso a verificar peso, a verificar a questão de rastreamento veicular. Então a gente tem tudo isso muito claro e de portas abertas, né? Então a gente faz questão que eles sempre venham conhecer a nossa estrutura, verificar qual o nosso procedimento, como a gente toma esses cuidados, né? Eu sempre falo, um dos materiais que a gente precisa ter maior confiança no fornecedor, dentro de uma obra, dentro de uma execução, é o quê? É no concreto. Imagina, normalmente a gente trabalha com... Você compra um concreto para daqui a 28 dias você saber se realmente eu entreguei ou não aquilo que você solicitou. Então demoram-se 28 dias. Em 28 dias quanta coisa aconteceu? Então tem que se ter muita confiança, né? Muita confiança no processo, no entender como é que funciona. E por isso a gente faz questão de mostrar, de estar ali junto, de trabalhar em cima de normas, trabalhar sempre com margem de segurança, não trabalhar em limites, não correr riscos. Então nós trabalhamos nessa transparência com o cliente sempre, visando sempre a questão de qualidade, de conversa, de trocas de experiência, não só numa venda em si, mas sim no atender a obra, né? Até mesmo em auxiliar, às vezes, numa necessidade do cliente, em profissionalizar a própria equipe para receber esse material, para receber o concreto, receber a argamassa. Então nós também temos essa equipe de técnicos, de laboratório, de engenheiros que acompanham isso tudo, fazendo com que também traga mais segurança para quem está aplicando. Então é o cuidado desde o pedido até a questão da pós-obra. Então nós procuramos sempre essa parceria, né? Que não é meramente uma venda simples de um concreto, é um relacionamento, é uma troca, é uma confiança. E para isso a gente está aí disposto, aberto e sempre na maior franqueza, né, para atender bem, né, para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, estudando, buscando, que o mercado e as tecnologias hoje são inúmeras e elas vão muito rápido. Então esses estudos não param jamais. A gente está sempre estudando, buscando e realizando junto com os nossos parceiros, né? Eu tenho que concordar com vocês porque eu acredito que realmente o nosso diferencial é essa questão de estar perto do cliente e atendendo soluções diferenciadas. Porque quando se fala em qualidade, isso não é um diferencial, isso é um mínimo e é um dever de uma usina de concreto fornecer isso para o cliente. E isso a gente fornece. Porém, nós temos vários produtos que são especiais e que os clientes demandam com adições diferenciadas ou com autoadensável e várias outras circunstâncias em que a gente se dedica, faz estudos, desenvolve testes em laboratório e faz na prática para ver como é que vai se comportar na obra, para daí então aplicar para esse cliente. Então, realmente os nossos clientes encontram em nós um porto seguro. E quando nós temos também dificuldades, obstáculos em obra, também nós estamos aí para resolver, sempre de pronto, assim como quando ligam para vender, a gente atende prontamente. Quando há também problemas, enfim, nós também estamos prontos para solucionar. Outro grande diferencial nosso também é as nossas equipes comprometidas e unidas, desde de baixo até em cima e de cima até embaixo. Então a gente é muito unido em todos os setores e em todas as funções. Ninguém é mais que ninguém. E todos procuram se ajudar e fazer o seu melhor, ou fazer também, ajudar o colega a fazer o seu melhor também. Então este é um dos nossos diferenciais em todos esses anos, em todos os trabalhos que a gente presta.
Os profissionais que fazem parte da empresa hoje, eles recebem esse treinamento, eles estão sempre também em busca dessas capacitações para estarem entendendo aquilo também, um pouco desse universo e prestando um bom serviço. Porque muitas vezes o maior contato, quem tem lá na obra, é o nosso colaborador, que tem, na maioria das vezes, o maior contato com o nosso cliente. Então isso é muito importante, nesse sentido. E nesse nosso trabalho em todos os setores. Desde o operador de máquina do pátio, né, recebimento do material, o motorista que vai entregar, o nosso auxiliar de bomba fazendo uma montagem certinha, nosso bombista agilizando o processo, o pessoal da logística para não haver atraso, o pessoal do comercial para fazer a venda efetiva de uma maneira bacana. Então nós temos a parte administrativa também, parte de cadastro, então todo um conjunto, né, de setores se complementando e fazendo parte de uma grande cadeia, de um grande grupo, de uma grande organização que funciona, né? E onde todo mundo colabora com todo mundo, entendendo que um processo depende do outro. Então a Raquel contou aqui que a Concreoeste começou atendendo uma obra específica da construtora Oliveira e tínhamos 3 caminhões e um caminhão-bomba. Hoje nós temos uma frota de mais de 40 veículos para atender essa demanda entre Maravilha e Chapecó. Atendemos uma parte do Rio Grande do Sul, atendemos todo o oeste de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul e do Paraná. E como nós, enquanto proprietários da empresa, vemos essa situação do nosso crescimento, então? Nestes anos de atuação de nossa empresa, a gente focou na melhoria contínua dos processos, da nossa mão de obra, da gente se aperfeiçoar e melhorar mais como profissional, como pessoa. E então, comemorando os 18 anos, agora dia 10 de julho, de nossa empresa, a expansão automaticamente é inevitável, porque a gente cresceu assim e na nossa empresa não é diferente como as demais do grupo. A gente é ascendente. Então, a próxima unidade da Concreoeste será instalada em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A gente sempre pensou muito, né, em ter qualidade ao invés de quantidade. Então, como o próprio nome do nosso programa diz, da nossa família para a sua, nós sempre primamos muito por fazer produtos e imóveis e construir estradas, enfim, que sejam aquilo que a gente quer pra gente. Então, talvez por isso a gente tenha não tantas unidades quanto a gente gostaria, mas aquilo que a gente faz bem feito. Acredito que nós poderíamos compartilhar um pouquinho aqui da nossa receita, né? Do nosso segredinho para manter a empresa gerando receita e também se manter fortalecido no mercado, né? No meu ponto de vista, são as parcerias fortes que nós temos com empresas que compram conosco durante esses 18 anos, algumas há mais de 10 anos. A nossa melhoria contínua, como vocês citaram aí, o que mais que vocês acham? As nossas equipes, todos os nossos colaboradores, tanto os que já passaram pela empresa, como os que estão e os que virão também. Então, porque a gente pretende ficar muito tempo no mercado ainda, com certeza é isso aí, desde no caso os pais de vocês, os pais de vocês e meus irmãos no caso, né, e as esposas também deles, que sempre nos passaram orientações e foram nos auxiliando ao longo para a gente desmamar e indo, mas sempre com a ajuda de todo mundo entre ambas as partes. Então a gente vai evoluindo e crescendo. Quando se fala em trazer de pai para filho, até o Cione pegou um gancho aqui, que eu acho bem bacana até contar. A Concreoeste abriu quando eu tinha 18 anos, foi uma empresa por nós fundada, e a Raquel inclusive foi emancipada para ter
uma empresa no nome naquele momento, porque ela era inclusive de menor. Então, e desde o início estava lá presente, atuante, acompanhando toda a montagem da central, acompanhando todos os processos. Então é bonito recordar isso e valorizar esse momento que de fato foi muito marcante. Eu, como mais da área do direito, de gestão, nos processos de concreteira, nunca me envolvi, por exemplo, numa montagem, mas veja só, é o coração da empresa, que muitas vezes tem uma pecinha lá que não funciona. A Raquel, inclusive, operou central. Hoje ela é toda automatizada, não há mais essa necessidade, né? É só uma simples conferência, o operador fica ali acompanhando o processo que está acontecendo, né? Mas a Raquel já operou central, já trabalhou no laboratório, já trabalhou e desenvolveu os processos próprios da nossa concreteira, das nossas unidades, experimentados por ela, na dificuldade, nos obstáculos e nas situações que vinham acontecendo, né? Foi com essas trocas em especializações em São Paulo e em outros centros maiores que veio toda essa tecnologia e essa vontade de trazer para os nossos clientes produtos diferenciados. Claro que nós temos o traço normal piso, traço normal concreto, 100% pedrisco, que é o que mais sai. Mas nós temos uma demanda grande de clientes que precisam de produtos personalizados, né? E isso, com certeza, toda essa bagagem, toda essa história desses 18 anos que a Raquel vem ali presencialmente, acompanhando diariamente, tem feito toda a diferença nesse trabalho. Nossa, até eu me emociono, assim, até embargo a voz, porque é muita história, né? Eu lembro, nossa, a gente iniciava cedo, não tinha nem o computador lá no início, fazia o estoque manual, quando era a época que nós atendíamos ainda. E eu aprendi muito com cada pessoa que passou por mim. Eu tive professores excelentes, eu fui muito abençoada em poder ter essa oportunidade, né? E aprendi muito e continuo aprendendo, cada dia. Né, contigo, Poli, Alcione, com os meus pais, com realmente os professores, os engenheiros que passaram por mim, o pessoal de obra, os motoristas, cada um. E cada processo, cada etapa, cada evolução, uma conquista. Não foi fácil, não é fácil, mas é muito prazeroso, é muito satisfatório a gente poder ver tudo aquilo que a gente constrói. Eu tenho no meu trabalho como um local sagrado, um local abençoado. Eu tenho uma família lá também, além do meu marido, do meu filho, dos meus pais, de todo mundo. Eu tenho como uma grande família a ConCreOeste, que é um local assim onde a gente tem oportunidades de fazer parte da história, né? Da história das pessoas, da história dos municípios, da construção de sonhos, da construção de muita coisa linda, e é muito gratificante isso, e vale a pena. E vale a pena e saber que um pedacinho de mim, do meu estudo, do meu desenvolver tá ali, né? E poder ver que as pessoas que estão junto também incorporam isso. E aí é um trabalho que a gente vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. E é diário, é um crescimento diário na humildade, em saber que a gente sempre tem mais a aprender. Né? Seja até com perguntas diárias de um cliente, com um colega de trabalho. Então isso é muito rico, né? Eu sou muito grata, muito feliz por todo esse processo. Outro fator muito importante também é a força familiar. Dá uns arrancarabo? Dá. Em qual família que não acontece isso? Como a nossa é uma empresa familiar, mas a gente tenta fazer tudo com a nossa família, com os mais novos, nossa família, com os colaboradores, todos, a gente tenta seguir dando o exemplo. Exemplo disso é os bagarotinhos da meu afilhado Arthur José e o Davi, por exemplo, estão lá na concreteira desde mais novinho que são, tem dois anos e pouquinho, estão lá brincando na areia lá e tal, brincando, pedem para ir lá ver os caminhões, ver as máquinas. Então, o que é mais importante do que o exemplo? E isso serve para tudo,
para uma empresa como um todo. Então é assim que a gente age. É um dos segredos de nosso sucesso. Estamos então celebrando 18 anos de Concreoeste e nós podemos também pensar que nem tudo foram flores. O que vocês acreditam, na opinião de vocês, que tenham sido os maiores desafios por nós enfrentados enquanto empresa e de que forma vocês recordam que a gente superou também esses obstáculos? Eu acho que um dos desafios foi montar a Concreoeste do zero, que foi montada do zero e olhar hoje como ela está. E recentemente, mais recente, um dos maiores desafios, não só nosso, mas de todas as empresas, de todas as pessoas do mundo, a pandemia. E a falta de muitos materiais, os aumentos dos materiais, a demanda também, o país está aquecido, então a falta muitas vezes de mão de obra para certas funções, então acaba a gente tendo que, como se diz, se espichar muito para conseguir cumprir os prazos, contratos e as demandas, sejam elas de nossos clientes ou nossas. Eu também penso que nesses 18 anos, enquanto o Luciano falava, eu pensava aqui, que nós tivemos vários altos e baixos, porque nós temos fases em que tem muita demanda, em que você fica dependendo muito de fornecedor e dá problema em cimenteira que não entrega, ou que não cumpre prazo e que tem fila de carregamento, ou quebra algum equipamento num britador e que você fica sem matéria-prima de britagem. E tem momentos também em que é muito chuvoso ou que a demanda cai, a economia fica desacelerada. Nesses 18 anos nós tivemos vários momentos em que você acaba tendo que reduzir equipe e olhar para outros cenários. Então eu acredito que o que nós mais tivemos de dificuldade foi nos adaptarmos a essa sazonalidade, né? Porque teve momentos em que a gente precisava de caminhão comprar, tínhamos o recurso, mas o mercado não tinha para entregar. Como também tínhamos momentos em que nós tínhamos caminhões parados e não tínhamos para quem entregar concreto. Então, eu acredito que sempre com muita resiliência e planejamento nós conseguimos superar esses obstáculos, porque nós estávamos sempre alinhados e acompanhando o mercado. E muito bem lembrado pelo Luciano a questão da pandemia. Tivemos várias empresas que não conseguiram atender a demanda dos seus clientes e nós, justamente por termos parcerias fortes e duradouras, não nos pegamos sem matéria-prima. Então nós não ficamos desabastecidos, os nossos fornecedores eles sempre primaram e nos colocaram em primeira mão e com isso a gente conseguiu atender o nosso cliente lá na ponta que não ficou desassistido. Então acredito que de todas as dificuldades de mão de obra, por vezes falta e por vezes excesso, devido a essas sazonalidades, é o que mais a gente precisa estar sempre acompanhando o mercado e olhando lá na frente e tentando prever o imprevisível, né? E todas essas questões, todos esses desafios, encontrados que tanto a Alcione quanto a Poliana citaram, todos eles serviram muito para quê? Para que a gente superasse cada um, aprendesse com eles e fosse desenvolvendo e crescendo nas próprias dificuldades, né? Um exemplo, por exemplo, é o próprio britador, que nasceu de uma necessidade que nós tínhamos em questão de matéria-prima. Então hoje nós temos um britador próprio, né? Que supre essa questão de britados, de insumos, que antes era uma dificuldade em qualidade, em questão de entregas. Então a gente conseguiu padronizar muitas coisas e desenvolver dentro dessas dificuldades mecanismos que nos possibilitasse ainda mais crescer, né, e desenvolver. Então eu vejo cada desafio como uma oportunidade da gente enxergar de que maneira a gente pode estar munido, crescendo e desenvolvendo. Claro, a dificuldade existe e elas vão existir ainda, né? A gente não depende só do nosso querer, do nosso esforço, é de um conjunto de situações que vão ocorrer. Então a gente tem que estar preparado
e sempre na fé. Eu digo na fé porque eu vejo por mim, assim, eu tenho muita fé em Deus, nas situações, e sempre diante da verdade, diante do compromisso e dessa questão de buscar fazer o melhor, né? Pra gente conseguir superar sempre cada situação que exista, né? Conversando com profissionais das áreas, né? Procurando sempre assessoria naqueles que já vivenciaram situações similares, verificando a própria história, né? O que ocorreu, que a gente consiga ter um balizador para encontrar o norte, para a gente seguir sempre no que a gente acredita ser o melhor caminho, né? Nós poderíamos aqui falar por muitas horas, porque a Raquel tocou num ponto importante. Quando as pessoas pensam em concreto usinado, elas pensam que é simplesmente misturar o material, a brita, a areia, o cimento, enfim. Mas não, é muito mais do que isso. Quando se fala em ter um processo de padrão de produção, não é qualquer pedra ou qualquer areia que serve para produzir o nosso concreto. Então, padronizar os processos passa por isso. Não é qualquer areial que consegue. Então, por isso que a gente prima muito pela qualidade ao invés da quantidade. Nós poderíamos vender e expandir muito mais, mas nós somos também limitados muitas vezes pelo mercado e pelo meio. Então, não adianta nós termos uma produção exacerbada de matéria-prima, mas sem primar pelo aquilo que nós sempre vendemos, que é o que a gente quer garantir para o nosso cliente, que é a qualidade. E também, quando nós falamos na história, nesses 18 anos, acredito que tem um fato bem importante e que pouco é lembrado. Além de todas essas dificuldades, desses obstáculos, eu penso que o fato de a Raquel ser uma mulher, eu ser uma mulher, estar à frente de empresa do ramo da construção civil e extremamente liderados e atendemos clientes que são masculinos, também foi no passado um obstáculo, porque apesar de jovens e com conhecimento nas áreas respectivas em que a gente sempre foi responsável e tem sido, muitas vezes existe essa resistência por sermos mulheres, né? Então, gostaria aqui de mencionar que acredito que tenha sido um obstáculo que eu, pelo menos, enfrentei. Começamos a Concrewest eu com 16 anos, né? Então, fazendo engenharia civil, cursando, visitando obras, muitas vezes eles olhavam assim para mim, o que essa menina sabe, né? Então, por um lado, foi muito desafiador, mas também foi bonito no sentido de, quando eles passavam a conhecer, a conversar, entender, não, ela sabe do que está falando. E
a realizarem um investimento, um pavilhão industrial, que é o sonho de crescer, expandir a empresa dele, é o sonho da casa própria de alguém que está construindo, é uma piscina no quintal de casa para aquela família que sonhou no verão ter, enfim, tantos outros projetos. Então nós edificamos de fato sonhos, não são metros cúbicos de concreto que a gente vai lá e entrega. É muito mais do que isso, é fazer parte de uma história e de uma construção que vai permanecer para sempre. Então nos 10 anos a gente fez essa celebração de mudar de logomarca, de identidade visual, e também foi marcante porque a gente passou a utilizar a nossa própria identidade visual, que antes a gente atrelava muito à Construtora Oliveira. Então foi também um novo marco, e assim sucessivas situações em que a gente foi desenvolvendo e crescendo. Então realmente é bacana lembrar de alguns momentos assim que... Cada aquisição de novo caminhão, uma nova bomba, a bomba lança maior que tem aqui no Oeste Catarinense, a nossa, né? A questão da própria automação, quantos dias estudando o que a gente vai colocar, o que nós vamos implantar, qual o melhor sistema, qual o sistema mais seguro, rastreamento dos caminhões, assessoria jurídica, assessoria técnica. Então é um conhecimento assim que não para, né? E a gente continua mudando, aprendendo. E vamos completar 18 anos migrando de sistema para um melhor software, para melhor atender o nosso cliente também. E acredito que de tudo isso que fica é que, por mais que possa parecer contraditório, mas foram os maiores perrengues de problema de obra, problema de pós-obra, problema com o cliente, foi aonde nós tivemos os nossos maiores crescimentos, porque foi nessas dificuldades em que nós buscamos alternativas para diminuir problemas, para buscar novas tecnologias e soluções, e que foi a partir daí que a gente cresceu e evoluiu, porque a gente sempre buscou essas soluções, mas não simplesmente ficar solucionando, mas encontrar novas formas de fazer para que aquilo reduzisse aqueles problemas. Então foi nos maiores perrengues realmente em que nós buscamos alternativas melhores para estar crescendo e tendo essa solidez que nós temos hoje. E para os nossos próximos 18 anos, então, eu acredito que continuamos nessa perspectiva de buscar a melhoria contínua dos nossos processos e esse alinhamento entre sócios e entender o que o nosso cliente está buscando para continuar levando o melhor para eles. E o nosso tempo está acabando por aqui no programa do Nossa Família para a Sua, e eu gostaria que a Raquel e a Alcione deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes e para a gente fazer esse encerramento, que para mim foi muito especial essa participação de vocês aqui hoje. Bom, obrigada a todos vocês que estão nos escutando. Com muita felicidade que estou aqui hoje, né, participando dessa conversa, com muito orgulho, também satisfação em poder contar um pouquinho da nossa história, né, quanto Concreoeste, e agradecer realmente todos que fizeram parte e fazem parte dessa história. Todo mundo é muito especial, único, e contribuiu, quem passou por nós deixou sim a sua marca e contribui para a gente ser o que nós somos hoje e buscar sempre esse desenvolvimento. Então, obrigada. Agradecer aos ouvintes nossos aí, e que ficaram nos ouvindo e escutaram um tanto aí da nossa história. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo e durante esses 18 anos por todas as nossas trocas e desde as nossas divergências, porque foram elas que nos levaram adiante e continuarão nos levando, porque se nós três pensássemos iguais, da mesma forma, nós não avançaríamos, né? Então, e a nossa família também, por ter nos oportunizado a estar nessa experiência e incentivado a começar um negócio para que nós pudéssemos andar com as próprias pernas, que hoje, há muitos anos, graças a Deus, nós conseguimos andar com as próprias pernas. O legado que nós deixamos é cada marca que a gente deixa nas pessoas que passaram por nós. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que deram a sua contribuição para que a Concreoeste chegasse até aqui hoje,
tanto cliente, fornecedor, como os nossos colaboradores que estão aí no dia a dia dando fazendo o seu melhor. E é isso aí, viva os nossos 18 anos e, como bem dito aqui pela Alcione, rumo aos próximos 18. Que assim seja.